Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia da Proclamação da República. Olá, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Ubra TV. E hoje vamos abordar um tema relacionado ao direito do trabalho. Vamos conversar com a advogada especialista em direito trabalhista, Carla Vítola, que vai falar sobre o plano de saúde da empresa. Boa noite, Carla. Obrigada pela sua presença aqui no Papo Certo de hoje. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer, um imenso prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas de vocês. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a doutora Carla vai responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa que nós estamos também ao vivo pelo YouTube e Facebook. Doutora Carla, o que saber antes de contratar um plano de saúde empresarial? João, uma pergunta muito importante, muito interessante. E o importante é conhecer o contrato, é conhecer o que você está comprando, contratando, porque muitas vezes o plano empresarial, os contratos são coletivos, é um contrato que já está pronto e você precisa conhecer aquilo que vai ser contratado, que vai ser cobrado e quais as coberturas, né? E que forma que você vai poder usufruir essas coberturas, prazos de carências para diferentes coberturas. Também é muito importante saber se você vai ter a cobertura de internação, se vai ser coletiva, se vai ser individual. Então, todos esses pontos é muito importante você saber antes de contratar um plano de saúde. É uma dica importante, mas geralmente a gente só tem acesso ao contrato depois que tu contrata, né? Geralmente tu fica necessariamente numa parte comercial, negociando com o corretor, e tu só vai ver o contrato na hora de assinar, de contratar. É verdade, João. E o que importa não é somente o papo, né, daquela venda comercial. É saber exatamente o que está no papel, o que está no contrato, aquilo que você está comprando, qual é o serviço que eu estou comprando, qual é a amplitude deste serviço e como ele vai funcionar em termos de cobrança e de reajustes. Porque depois, na hora que tu vai usar o plano de saúde, tu vai descobrir que tem coisa que tu achava que tinha cobertura e não tem, e ele pega de surpresa. Exatamente, é como um seguro, né? Um seguro de carro, você vai saber se tem, como é que é o sinistro, como é que vai ser a cobrança, como é que vai ser a franquia. Você tem que tomar os mesmos cuidados para o seguro saúde. É muito importante conhecer todos os pontos para que não hajam surpresas. E doutora, como é que normalmente funcionam então os planos de saúde dados pelas empresas? Amanda, o plano de saúde empresarial, ele é um contrato coletivo, né, que é negociado com a empresa. A empresa conhece o contrato, você deve conhecer também. Este plano, ele não tem limite de reajuste pela ANS,
Os reajustes, eles são através de situações e cálculos atuariais e reajustes negociados com a empresa ou negociados e já aplicados conforme a sinistralidade, mas esses reajustes não podem ser abusivos, eles não podem tomar um patamar de abusividade tamanha que torne o plano de saúde algo muito oneroso, que coloque o consumidor em desvantagem excessiva. Então, tem que haver também esse cuidado e esse controle que muitas vezes é feito pela ANS e é feito pela Justiça. Doutora, o que o plano de saúde empresarial cobre? O plano de saúde, ele tem que cobrir o rol mínimo, tá? Que é o rol da ANS. A ANS é a Agência Nacional da Saúde, Agência Nacional da Saúde, que regula os planos de saúde. É um órgão do governo e que ele estabelece um rol mínimo de coberturas. Este rol mínimo, ele obrigatoriamente tem que estar ali à disposição do consumidor, né, do contratante. Porém, podem haver coberturas diferentes, coberturas maiores que esse rol que é mínimo. Por isso, é importante, João, Amanda, conhecer o contrato. Né? É bastante relevante saber o que eu estou contratando sempre. E, doutora, uma pergunta que eu imagino que seja do pessoal aí de casa também, né? Por que o plano empresarial, então, ele é mais barato? Muito importante, interessante. O plano empresarial, ele é mais barato porque ele é um grupo, né? Diferente de eu fazer um plano individual com um valor só para mim, este grupo, ele tem um valor mais diluído no grupo, porém, ele pode ter surpresas com reajustes maiores, inclusive pela sinistralidade. Por isso é que tem que cuidar, mas é um plano bem mais vantajoso, justamente porque ele está diluído neste grupo de pessoas. Mas normalmente, doutora, se a empresa contrata para 20 pessoas ou para 3 pessoas, os benefícios são os mesmos ou variam? Os benefícios mínimos, eles têm que ser os mesmos, que é o rol da ANS, mas eles podem variar. O plano de saúde, ele pode ter uma cobertura hospitalar diferenciada, não cobrir alguns hospitais, não ter uma internação em quarto individual e ter em quarto coletivo. Então, tudo isso pode variar de contrato para contrato conforme a natureza, a qualidade do plano, se com maior abrangência, com maior cobertura ou menos. Trocar até para o pessoal de casa, assim, que não está muitas vezes íntimo de alguns termos, né? Estamos falando de sinistralidade, né? O que seria essa sinistralidade que pode aumentar o plano de saúde empresarial? João, é verdade. A sinistralidade é o quanto eu uso. Se eu sou mais propensa a ter riscos, a ter problemas de saúde, eu sou um beneficiário com maior propensão a sinistros, que nem sinistros de veículo, sinistro de saúde, a precisar de cirurgias, a precisar de tratamento, a precisar de mais atendimento. Então, tudo isso é calculado pelo plano de saúde através dessas análises do uso, que é feita muitas vezes de forma atuarial. É por isso que daí que o pessoal de casa entender, né, que acontece. O plano de saúde da pessoa física, o reajuste é dado pela ANS. Então, vamos supor, pela ANS o reajuste vai ficar em 8,5%. Já o plano empresarial, devido à sinistralidade, às vezes pode chegar até 25%, que eu já recebi na empresa, um aumento de 25% num ano devido a essa sinistralidade, que não é explicado para o consumidor, né? Ele chega simplesmente no final do ano, o teu reajuste vai ser de 20%, 25%, e tu não tem, ou tu muda de operadora, ou tu tem que pagar aqueles 25%, né? Na verdade, João, isso tem gerado, né, uma judicialização muito grande para se entender como acontecem esses reajustes e por quê e qual a forma. E veio a Agência Nacional da Saúde e estabeleceu, né, através de uma resolução 63, como devem se dar os reajustes por faixas etárias, porém, o reajuste anual, este ainda carece de certo controle judicial e controle pela ANS, porque ele não tem, como disseste bem, ele não tem um parâmetro fixo e ele não tem, objetivamente, uma explicação clara para o consumidor.
É o que a gente chama da famosa caixa preta dos planos de saúde. A gente não sabe o que compõe esse custo todo. Quando chega no final do ano que descobre que o reajuste, né, o João? que acontece? Às vezes tu acaba, a cada 2, as empresas, eu vejo os nossos clientes, às vezes, a cada 2, 3 anos eles têm que mudar de operadora porque ficou tão caro que tem que mudar de operadora. Mas, doutora, uma próxima pergunta. A empresa ela é obrigada a oferecer plano de saúde para os seus funcionários? Não, João, a empresa não é obrigada, não há essa obrigatoriedade legal prevista na CLT, né, na lei trabalhista ou na Constituição, como um direito do trabalhador. Ela é uma liberalidade. O empregador ele pode dar este benefício ao empregado. Porém, uma vez concedido este benefício, ele passa a integrar, como se chama, o patrimônio jurídico do empregado. Ele passa a ser um direito do empregado. E aí ele se submete a certas regras e prazos para ser retirado, né? No caso de rescisão ou num caso de aposentadoria, muitas vezes esse benefício pode permanecer por certo tempo ou até se tornar vitalício. Mas tem acordos coletivos que talvez eles colocam isso como uma obrigatoriedade, não tem isso? Quando há acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, aí sim. Aí é uma situação que não é uma obrigatoriedade pela lei, e sim por um acordo. Aí a empresa concordou, ela aceitou e firmou um acordo coletivo. Acordo coletivo de trabalho é muitas vezes um sindicato que atua, né, firmando esses pactos com as empresas. Ou convenções coletivas de trabalho é quando é sindicato da empresa com o sindicato dos trabalhadores firmando esses acordos, mas a empresa concordou. Então não há uma obrigatoriedade legal. E, doutora, e no caso, se oferecido, pode retirar o benefício ou pedir coparticipação? Se oferecido, o benefício passa a integrar, né, o rol de direitos desse empregado. A coparticipação, Amanda, pode ser negociada, ela pode passar a ser uma obrigação caso a empresa altere o contrato e agora passe a ter coparticipação. Porém, a retirada, aí, no caso, somente retirada direta numa situação de demissão por justa causa, em que o empregado deu causa, ele agiu com uma má postura, uma má conduta, que estão previstas na CLT, situações específicas que geram essa rescisão por justa causa. Aí, nesse caso, sim, pode ser retirado imediatamente o plano de saúde. Caso contrário, aí depende da forma de rescisão ou se o empregado adquiriu alguma doença ou teve algum acidente de trabalho. Aí ele passa a ter direito a permanecer com o plano de saúde. Mas vamos supor, a empresa deu o plano de saúde, a pessoa está lá 2 anos com o plano de saúde, daqui a pouco ela passa, a pessoa agora, a empresa passou por dificuldades e não temos mais como manter o plano de saúde. A empresa pode fazer isso? Se a empresa passou por dificuldades e ela rescindiu o contrato de plano de saúde, e isso não está previsto num acordo coletivo de trabalho, que daí passou a ser uma obrigação prevista, né, numa normativa negocial, e que aí tem um prazo estipulado, a empresa pode retirar sim, porque ela rescindiu o contrato. Tá? Agora, numa situação em que ela vai manter o contrato, mas para aquele funcionário ela vai retirar, aí tem situações específicas, como nós falamos. Doutora, como funciona a coparticipação? Até para os nossos telespectadores, alguns têm dúvidas, né? Como funciona essa questão da coparticipação? O que é a coparticipação? A coparticipação é, além do pagamento da mensalidade, o pagamento da consulta, de uma parte da consulta médica ou de alguns exames. Então, é quando... E aí, por isso é importante conhecer a modalidade de plano. Tem plano que não tem coparticipação e tem plano que tem a coparticipação, depende da contratação. Então, é quando aquele plano tem a previsão de coparticipação e que cada consulta ou cada utilização, o beneficiário tem que participar, tem que pagar, além da mensalidade, além dos reajustes que ele tiver, esse pagamento a mais. Se ele não souber como funciona essa coparticipação, daqui a pouco ele vai receber o salário lá e vai ter um desconto, às vezes, relevante que ele desconhecia. Fez um exame, uma tomografia, por exemplo, tem um valor mais alto, né?
e daí tem um desconto ali que ele não tava esperando, né? Por isso ele tem que conhecer. Até porque, doutora, por curiosidade, quando é coparticipativo, normalmente é descontado em folha ou o funcionário paga na hora, no ato do exame, como esse que o João trouxe como sugestão? Na verdade, depende do RH e da organização da empresa. Geralmente é descontado em folha, né? Tem uma parte que a empresa participa no pagamento, quando o funcionário está vinculado à empresa, e aí desconta em folha os gastos com plano de saúde. Mas pode ser da forma de boleto separado e ele faz o pagamento quando ele recebe o salário dele. Então, a empresa pode fazer essa organização de como ela vai fazer a sua gestão e o seu RH. Por isso, importantíssimo mesmo o teu comentário, João, porque o funcionário tem que ficar, né? Às vezes o que acontece também, a pessoa fez um exame em julho e às vezes a empresa só cobra do empregador 3 meses depois. E daí o empregado já tinha esquecido daquela participação e é pego, às vezes, de surpresa com um desconto que ele não estava esperando, né? Exatamente. E 3 meses depois ele pode já estar comprometido com outro compromisso financeiro e ele é pego de surpresa. Ou até mesmo num caso de rescisão, daqui a pouco já está sendo desligado da empresa e vem, né, esse desconto que ele nem esperava, enfim. Também, exatamente. E, doutora, existe portabilidade de plano de saúde? Como que funciona? Existe portabilidade de plano de saúde, sim, e funciona da forma que as operadoras estabelecem as diferentes modalidades de contrato. Por exemplo, eu posso fazer uma portabilidade de um plano de saúde que não tem atendimento de obstetrícia ou que não tem internação para um que tem. Mas aí eu tenho que saber que eu estou indo para um plano mais amplo e eu vou ter que aguardar o prazo de carência para o atendimento de obstetrícia, que é de quase 1 ano, ou também para atendimento hospitalar, a não ser situações de emergência. Então, tudo isso tem que ser cuidado para que não haja surpresas quando eu vou precisar do seguro-saúde, eu ter ele à disposição. Então, as portabilidades, elas são tratadas, são reguladas também pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, e tem que ter esse cuidado na questão das coberturas, principalmente de ir para uma cobertura menor para uma maior, com os prazos de carência dessa cobertura maior. Doutora, até assim, a gente já até respondeu, mas como funciona o plano de saúde para quem tem CNPJ? O plano de saúde para quem tem CNPJ é o plano de saúde empresarial que nós falamos, que ele não é firmado o contrato com uma pessoa física e ele é firmado com uma empresa, né? Então, tem esses casos da empresa individual, da MEI. Na verdade, a pessoa ela é única, tem uma empresa, ela firma um plano de saúde empresarial. Ela firma um plano de saúde empresarial, sim, porque ela tem um CNPJ. E é o plano que nós comentamos aqui, que pode ser um grupo maior ou pode ser uma empresa menor. Eu vejo até algumas pessoas abrindo o MEI para poder contratar um plano de saúde, ou até temos uma cliente que, inclusive, abriu uma empresa, né, nem um MEI, uma empresa normal, para poder ter um plano de saúde que a diferença era tão grande que valia a pena ter o custo empresarial para poder ter o plano de saúde, o desconto era muito grande. E o interessante, João, nesse teu comentário, é uma forma de gestão da saúde, que a gente trata até lá no escritório. As pessoas vendo o que é mais benéfico para elas em termos de pagamento e como elas vão lidar com esses reajustes para poderem se planejar, né? Principalmente na terceira idade, que os custos tendem a ser maiores com saúde ou com medicação ou com exames. Então, é necessário a gente atentar para essa gestão da nossa saúde. Perfeito, então, doutora Carla. Nós faremos um rápido intervalo e no segundo bloco, então, as perguntas dos nossos telespectadores. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária.
A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, que aparece aí na tela. Temos conosco hoje a advogada especialista em direito do trabalho, Carla Vitola, que está falando sobre plano de saúde da empresa. Doutora Carla, quem tem CNPJ tem desconto em plano de saúde? Quem tem CNPJ faz um plano de saúde coletivo e não individual, então pode ter valores mais interessantes, não exatamente desconto, mas é um valor diferenciado porque ele está previsto numa outra modalidade de contrato. Porém, essa pessoa não vai ter o limite da ANS nos reajustes. Então, um reajuste que ela sabe que para aquele ano vai ser limitado em 13%, ele pode ser maior, conforme nós falamos, da questão da sinistralidade e da forma de uso, já que é um contrato que não tem limitação de reajuste pela Agência Nacional da Saúde. Nós estávamos até conversando um pouco antes, né, que no caso de sindicatos, associações, também é muito comum, até eu sou vice-presidente do sindicato dos contadores, né, e muitos profissionais liberais têm o plano de saúde pelo sindicato, porque a gente tem um acordo, né, com o plano de saúde e consegue ter uma condição também especial. A mesa não precisa ter um CNPJ, mas sim uma associação, um sindicato, a uma associação que consegue ter esse desconto também. Né? Exatamente, porque um sindicato ele é uma associação civil, ele tem um CNPJ, então é um plano de saúde coletivo. O plano de saúde coletivo ele pode ser firmado por qualquer pessoa jurídica, seja uma empresa, um sindicato que tem CNPJ, ou pode ser também por uma autarquia, né? O CREA, por exemplo, pode ter um plano de saúde coletivo e dar esse plano de saúde aos seus funcionários. E, então, pode ser de diferentes formas e diferentes grupos maiores ou menores. E agora eu quero aproveitar e pedir atenção para você aí de casa que está nos assistindo, que chegou a hora de interagirmos com os nossos telespectadores, que nos enviaram mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. O meu nome é João Gonçalves, eu moro em Cachoeirinha e eu trabalhava numa empresa na qual, dentre os benefícios, tinha plano de saúde, mas acabei sendo demitido. Posso permanecer com o plano de saúde? Se foi demitido, pode permanecer com o plano de saúde desde que não tenha sido demitido por justa causa, Amanda. A demissão por justa causa gera a retirada de benefícios, né? Porque aquele funcionário não teve uma conduta adequada com a empresa e ele foi demitido por justa causa. Ele perde esse direito. Mas, se for demitido sem justa causa, pode permanecer com o plano de saúde conforme o tempo do vínculo. Mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos pode permanecer com o plano de saúde, justamente para tentar, para conseguir se readequar, se realocar no mercado de trabalho. Esse é um esclarecimento bem importante que muitas pessoas não sabem. Então, a pessoa foi desligada, mas ela gostaria de permanecer com o plano de saúde, ela pode permanecer nesse prazo, mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos, só que nesse caso, ele tem que pagar daí. Ele tem que pagar. Para ele, pode permanecer com a família também, com a mesma cobertura assistencial, mas tendo que pagar integralmente todas as mensalidades e as coparticipações, se houver no contrato. É importante. E, doutora, quanto tempo de CNPJ para ter um plano de saúde? Vamos supor, se eu abrir uma empresa hoje, eu posso contratar ou tem que ter um tempo mínimo que as operadoras pedem de CNPJ? Pode contratar, pode contratar. Não tem tempo mínimo? Não tem tempo mínimo. Seguindo aqui com as perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp, então. Boa noite, gostaria de saber se é possível contratar um convênio a partir de um contrato de prestação de serviços. Quem perguntou foi o Hipólito Martins, de Porto Alegre. Isso mesmo. Ele tem um contrato de prestação de serviços, então ele é uma empresa que presta serviços. Ele pode firmar um contrato através da empresa dele, de plano de saúde, ou eu não entendi exatamente a pergunta. Não, é assim, ele presta serviço para uma empresa.
ele pode ter o plano de saúde dessa empresa que ele presta serviço? Ele presta serviço para a empresa. Então, ele é um prestador de serviços que não é vinculado à empresa como funcionário. Não. Aí, nesse caso, não, a não ser que a empresa, como é uma mera liberalidade, ela queira beneficiar os seus prestadores de serviço com esse benefício, ou haja um acordo nesse sentido com os prestadores, haja uma previsão contratual. Mas geralmente, pelo menos lá no escritório, as operadoras de plano de saúde não aceitam, né? Geralmente, não. Na verdade, tem que estar vinculado à empresa, né? Mas se essa prestação, ela é uma prestação que é através de um contrato, mas não tem essa vinculação, ele não é contratado, ele não é funcionário formal da empresa contratado com CLT, provavelmente ele não conseguirá. Doutora, o que é carência no plano de saúde? Até para o pessoal de casa entender, você fala muito de carência, né? O que é essa carência? Carências são os prazos que a pessoa tem que aguardar logo que ela contrata o plano de saúde para poder usar certos serviços. A carência não se aplica para uma situação de urgência, mas se aplica para uma situação de atendimento com um especialista ou de fazer um atendimento para uma cesárea, né? Então, muitas vezes a pessoa engravida e aí vai fazer o plano de saúde achando que ela vai ter a cobertura obstetrícia. E ela tem um prazo de carência de 1 ano, que é o tempo de uma gestação. Então, é importante saber que ela tem que ter um plano de saúde antes para poder ter esse benefício. Continuando por aqui, então, doutora Carla, me chamo Denise Fagundes, eu sou aqui de Canoas e eu gostaria de saber como um plano de saúde realmente é bom ou não. Se o plano de saúde é bom ou não, temos que conhecer o contrato e eu acho que é muito importante pesquisar nas redes sociais, saber se há muita reclamação, se há muita judicialização também, né, e quais os motivos. Saber como é que está esse plano no mercado, né? E saber exatamente o que diz o contrato, quais são as coberturas, se segue o rol da ANS, se o plano está registrado na ANS bem direitinho. Então, fazer todo um mapeamento, toda uma pesquisa dessa operadora de plano de saúde para saber como é a atuação dela. Doutora, e o que é o plano de saúde por adesão? É o que a maioria dos planos de saúde são, um contrato pronto, que já é apresentado, ou na verdade muitas vezes não é apresentado para o consumidor, mas que existe e o consumidor tem que conhecer. Se ele está aderindo, ele tem que saber exatamente ao que ele está aderindo. Aderir é aceitar sem discutir cláusulas. Então, eu quero agradecer à doutora Carla pelos esclarecimentos e por ter aceito o nosso convite de estar conosco aqui no Papo Certo de hoje. Eu que agradeço, foi uma oportunidade muito agradável e poder estar aqui, poder esclarecer. Amanda, João, muito obrigada. E eu agradeço a equipe técnica do programa e ao pessoal de casa pela audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo. E você aí de casa é nosso convidado. Nós esperamos vocês.